A matriz Ninebox é um recurso muito utilizado nos processos de avaliação mundo corporativo afora. E eu tenho visto muito bons usos desse instrumento que pode trazer muito valor para a gestão de pessoas. Por outro lado, eu tenho visto ações sobre a matriz que podem trazer muito mais prejuízos do que benefícios, tanto para as pessoas como para as empresas. Eu estou falando aqui de ajustes e calibrações na matriz Ninebox. Vamos conversar sobre como fazer um bom uso desse recurso? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aproveita e já se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se você gostar deste conteúdo, não esquece do like. Eu sou Denise Lustre e você está na Academia Coros de Gestão de Pessoas. Pessoal, eu acredito que muita gente já conheça a matriz Ninebox, mas tem muita gente também que ainda não entende direito o funcionamento dela. Então vamos ver aqui alguns conceitos para depois a gente entender direitinho como fazer um bom uso desse recurso em gestão de pessoas. A matriz Ninebox tem essa carinha aqui. Ela é representada por um plano cartesiano. Aqui nós temos o eixo X e aqui o eixo Y. Cada eixo é subdividido em 3 níveis: alto, médio e baixo. Por ter 9 quadrantes ou 9 boxes, é que a matriz recebe esse nome, matriz Ninebox. Matriz com 9 quadrantes. Muita gente chama de Nine-in-box. Tá errado. O que é Nine-in-box? É isso aqui. É o 9 dentro de uma caixa, dentro de um box. Então, o correto é matriz Ninebox. A matriz Ninebox, pessoal, foi criada há décadas já, lá no comecinho da década de 70, pela McKinsey, uma consultoria multinacional muito famosa. Tem um vídeo antigo aqui no canal explicando com mais detalhes essa história. Eu vou dar uma ideia resumida aqui, só para embasar o nosso raciocínio de hoje, tá bom? Então, por que essa matriz foi criada pela McKinsey? Para avaliar o potencial de várias unidades de negócios da GE. E depois disso, a matriz foi adotada no mundo corporativo, no mundo dos negócios, para finalidades semelhantes. Mas vamos ver aqui o uso dela, a origem dela no projeto da GE. No eixo Y é registrado o índice de atratividade da empresa no setor que ela atua. E o que é avaliado para gerar esse índice de atratividade? A facilidade para obter lucro, o potencial de crescimento a longo prazo, o tamanho do segmento do mercado, a rentabilidade esperada, as forças de mercado, tipo o poder do concorrente, poder de barganha do fornecedor, poder de barganha dos clientes, a ameaça de novos entrantes e outros fatores aí que acabam influenciando a atratividade da empresa no mercado. No eixo X está o índice da força competitiva da empresa. E o que é avaliado para gerar esse índice? A fatia de mercado que a empresa ocupa, a força ou valor da marca no mercado, a lucratividade, a satisfação de clientes e outros fatores aí que medem a força da vantagem competitiva que a empresa tem no seu mercado. O resultado mostrado pela matriz é uma média da avaliação de todos esses fatores. E o objetivo é orientar os planos e as decisões em relação a cada uma dessas unidades de negócio. Dependendo do quadrante que uma unidade era classificada, ela podia ser descontinuada ou receber investimentos para crescer e se desenvolver ainda mais. Então, minha gente, a ideia é essa. Você trabalha com uma variável A no eixo X, uma variável B no outro eixo, no eixo Y, e no cruzamento do valor das variáveis do eixo X com a variável do eixo Y, a gente tem aí o resultado de uma investigação. A situação investigada é plotada, então, em uma das 9 boxes, ou em uma das 9 caixas da matriz, com o objetivo de orientar planos e decisões. Dentro dessa ideia, a matriz foi adotada em gestão de pessoas. No eixo X estão os índices de desempenho e no eixo Y estão os índices de competências, que muitos também chamam de potencial. A classificação dos colaboradores nos quadrantes da matriz passou, a partir de então, fundamentar as decisões de gestão de pessoas. Decisões de promoção, de carreira, de sucessão, de bônus. A ideia é a seguinte: quanto mais alto for o nível do desempenho,
Quanto mais alto for o índice de competências, maior é o reconhecimento financeiro e não financeiro, maiores são as oportunidades de crescimento e de valorização profissional. Até aí, minha gente, tudo certo. Ninebox é um excelente instrumento de análise. Acontece que o índice de competências que vai aí para o eixo Y e o índice de desempenho que vai para o eixo X são índices gerados por uma média. A média entre os vários desempenhos, entre as várias competências que são avaliadas nesse processo. Da mesma forma que a matriz original, criada lá pela McKinsey, que avaliava vários fatores para definir o índice de atratividade e vários fatores para definir o índice da força competitiva e então, a partir daí, avaliar o potencial dos negócios, das unidades de negócios. E a gente sabe, né, que nem sempre os desempenhos são mensurados, nem sempre os desempenhos são avaliados com base em indicadores e metas. Nem sempre as competências definidas são definidas de forma conectadas com os desempenhos esperados, com os comportamentos alinhados aos princípios e valores organizacionais. E essa é a origem do primeiro erro. Por isso é mais do que comum que situações expostas pela matriz, o cenário desenhado pela matriz, não corresponda à realidade. Daí vem o segundo grande erro, que é a calibração da matriz. A diretoria da empresa olha para os resultados expostos na matriz e não acredita neles. Mas isso é plenamente justificável, vocês concordam? A subjetividade do processo promove um resultado muito melhor que a realidade. Isso acontece sempre, é muito frequente. E o ponto aqui é a forma usada para resolver o problema. Que forma que é essa? A calibração da matriz. E como que isso é feito? Geralmente se forma um comitê, um colegiado, composto por várias lideranças, por várias pessoas na empresa, para ajustar os resultados da matriz. Aí eles analisam a classificação dos colaboradores e se acharem que alguém não está no quadrante certo, em consenso, eles decidem reclassificar. Com base em quê? Em visões e opiniões, consensualizadas, mas continuam sendo visões e opiniões. Então, como eu disse agora há pouco, o índice que vai para a matriz é o resultado da avaliação de um conjunto de desempenhos, de um conjunto de competências. Quando você recoloca o colaborador em outro quadrante da matriz, qual foi o desempenho que foi reavaliado? Qual foi a competência que foi reavaliada? Essa resposta é importantíssima para orientar o colaborador reclassificado sobre o que ele precisa desenvolver ou aprimorar para alcançar uma boa classificação na matriz. Essa resposta é importantíssima também para orientar a empresa nas ações de treinamento e desenvolvimento. Quando o comitê desloca um profissional de um quadrante para o outro, o que está acontecendo aí, minha gente? Vocês percebem que isso é uma negação da qualidade do processo de avaliação? Eles não acreditam naquilo que está sendo mostrado pela matriz. O problema está na confiança em relação aos dados. Então, reforçando aqui, pessoal, o comitê, ele toma nesse sentido uma decisão com base em opiniões. Mesmo que sejam opiniões consensuadas, continuam sendo opiniões. E eu pergunto, para que tanto trabalho no processo de avaliação, no cálculo dos índices, se o resultado não é respeitado? Se o resultado não é confiável? Imaginem vocês aí a McKinsey tendo todo o trabalho de investigar os índices de atratividade, os índices da força competitiva de cada unidade de negócio e depois não confiar nesses resultados, não confiar no resultado da própria investigação. Não seria um contrassenso? Vocês concordam comigo? Pessoal, eu entendo perfeitamente a preocupação da alta cúpula, quando ela se depara, quando ela se dá conta que os resultados das avaliações que estão ali expostos na matriz não refletem a realidade. Geralmente, os resultados das avaliações mostram, então, um cenário muito melhor do que a realidade. Isso é fato. E tomar decisões e adotar ações de reconhecimento com base nesses resultados subjetivos seria tão injusto quanto deslocar um colaborador de um quadrante para outro na matriz Ninebox. O problema está na qualidade das avaliações, na qualidade da base que é usada para gerar esses índices de competências e índices de desempenhos que vão lá para os eixos da matriz.
Esse é o ponto que precisa ser melhorado. Tem que consertar o processo de avaliação, para que os resultados reflitam a realidade, os resultados que aparecem lá na matriz Nine Box. Se há um sentimento de que o colaborador está num quadrante errado, é preferível você voltar, refazer a avaliação e ver qual que é a competência, qual é o desempenho que foi avaliado de forma errada, que fez com que o colaborador fosse classificado num quadrante errado. Deslocar os profissionais de quadrantes é forçar a correção de um resultado que não é confiável. Muitas empresas trabalham com o conceito, nesse sentido, nessa linha, muitas empresas trabalham com o conceito de curva forçada, para reenquadrar as pessoas dentro de uma técnica. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar na curva forçada. É uma técnica para encaixar as pessoas na matriz Nine Box dentro do conceito de distribuição normal, que é um conceito de probabilidade e estatística. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás que explica a curva forçada. É muito fácil de entender. Dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vale a pena entender o que é isso e como funciona. O que é a curva forçada e como ela funciona. Bom, minha gente, eu queria muito provocar essa discussão e convidar vocês para refletirem sobre essas práticas que ainda são muito frequentes, são muito usuais nas organizações, em muitas empresas. Então, o problema não está nos resultados que a matriz mostra, mas na forma como esses resultados foram construídos em passos anteriores do processo. Os dados primários estão defeituosos. Eu estou falando aqui da avaliação de cada desempenho, da avaliação de cada competência, lá, na hora de preencher os formulários. É nessa hora que os dados começam a ser construídos. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para 3 pontos onde é mais provável que esteja a raiz de toda essa problemática. Primeiro ponto, falta de critérios e fundamentos na definição das competências que vão ser avaliadas no processo de avaliação. Se elas não fizerem sentido para os líderes, se as competências não estiverem conectadas com o dia a dia, com o cotidiano do trabalho das lideranças e no cotidiano das equipes, as pessoas vão preencher esses formulários para cumprir tabela. Isso é muito comum. E aí os resultados vão ser subjetivos e fora da realidade. Segundo ponto, falta de medida de desempenho consistente, falta de indicadores, ausência de fatos e dados que evidenciem as entregas dos colaboradores. Sem isso, a subjetividade vai imperar aqui também. A matriz vai mostrar um cenário de desempenho que não casa com o desempenho da empresa. Se o desempenho das pessoas é um desempenho excelente, essa excelência precisa estar refletida no desempenho da empresa. Quando não existe essa coerência, o botão de desconfiança da alta cúpula é imediatamente acionado. E se esses 2 primeiros pontos, desempenhos e competências, forem consistentes, a gente ainda tropeça no 3º ponto, que é a falta de preparo das lideranças. Porque é o olhar do líder. É o julgamento do líder que vai gerar os dados que vão ser transferidos depois para a matriz Nine Box. A origem do problema está aí, em um desses 3 pontos que eu coloquei aqui para vocês. Então, minha gente, se os dados não são confiáveis, trabalhe para que eles sejam. Contar com dados confiáveis é fundamental para orientar decisões e planos em qualquer esfera da organização, e não é diferente quando se trata de gestão de pessoas. Os dados gerados pelos resultados das avaliações são de uma riqueza enorme para orientar os planos e as decisões de gestão de pessoas. E se esses dados não forem consistentes, a raiz do problema está na qualidade dos itens que são avaliados, no preparo dos líderes e na forma como esses itens são avaliados. E aqui, gente, vale um parêntese. Cuidado com a avaliação 360. Ela pode ajudar ou atrapalhar os resultados das avaliações, dependendo do uso que se faz dela. Então, antes de ajustar os dados da matriz Nine Box, busque trabalhar na raiz do problema, nesses 3 pontos que eu coloquei aqui para vocês. E pensem bem nisso. Trabalhar para resolver a raiz do problema pode não ser o caminho mais simples, mais curto e mais rápido, mas com certeza é o caminho mais eficaz e o mais justo. E o que vai proporcionar os resultados melhores, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Por isso, minha gente, eu não vejo os dados como um petróleo do futuro, mas os dados são uma necessidade do presente.
E o RH precisa de dados consistentes para promover uma gestão de pessoas mais justa e mais meritocrática. Ufa! É isso, minha gente. Desculpa se eu dei um nó na cabeça de alguém que pratica isso dentro da sua empresa hoje, mas vale a pena refletir, pensar nisso. Como é que você se sentiria se você fosse a pessoa deslocada de quadrante na matriz Ninebox? E se isso significasse algum prejuízo de carreira, algum prejuízo de reconhecimento, de recompensa financeira? E para ajudar vocês, o conteúdo desse vídeo está disponível na versão PDF. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Conta aqui para mim se você já vivenciou esse tipo de ação de calibração. O que você acha disso? O que você acha de tudo que eu falei aqui? Você concorda ou tem uma visão diferente? Comenta aqui e compartilha com a gente. Falando em compartilhar, tem uma setinha aqui abaixo do vídeo para você compartilhar esse conteúdo na sua rede, nos seus grupos de RH, no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn. Clica nela e vamos espalhar conhecimentos para a nossa comunidade de RH. Afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E não esquece do like. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e faz isso agora. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!